Irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, versículos de 1 a 25, todo o capítulo 7. Juízes capítulo 7. Mantenha a sua Bíblia aberta no texto que nós vamos... Encontramos, todos nós? Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outrora gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas em nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias deles, a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei o que eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegando, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes de trocados os guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as trombetas, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros.
e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, e de Naftali, e de Asser, e de todos os Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas, e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-berá. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes as passagens pelo Jordão até Bet-bará, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Queridos, é um texto um pouco extenso, mas é para que nós possamos entender o que está acontecendo. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus bendito, nós te imploramos nessa hora a iluminação do teu Santo Espírito, a ação sobrenatural do Senhor no nosso coração. Fala conosco, Deus. Usa esse momento para nossa edificação, para nossa transformação, para o nosso fortalecimento espiritual. Nos faz entender, Deus, a mensagem do Senhor. Por isso nós pedimos: abra os nossos olhos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Certo menininho viu a sua mãe cuidando de um jardim, e perto daquele jardim tinha um balde bem cheio de água. O menino chegou e segurou na alça do balde, tentou levantar, não conseguiu. O pai viu aquela cena, foi lá, pegou o balde, levantou e chamou: vem, vamos lá levar para sua mãe. O menininho segurou junto com o pai na alça do balde, colocou perto da mãe e virou assim: mãe, eu trouxe o balde para a senhora. O pai olhou e deu aquele sorriso. Queridos, crianças não sabem que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Crianças não sabem que quando somos fracos é que somos fortes. E eu queria conversar com vocês nessa noite com o tema triunfo na fraqueza. E olhar para a vida de Gideão. Um homem que foi chamado por Deus para libertar o seu povo. Mas antes eu queria dar para vocês assim um pouco do livro dos Juízes. O livro de Juízes é marcado pela decadência moral e espiritual do povo de Deus. Existe um versículo em Juízes que você precisa, ao ler o livro de Juízes, estar em mente. O versículo diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Imagina isso. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo. Era assim, era o momento do livro dos Juízes. O livro registra, então, um momento de altos e baixos do povo de Deus. O povo de Deus era infiel com Deus e o resultado disso era escravidão. Depois eles clamavam a Deus, pediam a Deus misericórdia, Deus levantava um juiz, e um juiz aqui não é como o juiz que nós conhecemos hoje. A ideia de juiz aqui é um libertador, alguém que vai ser usado por Deus como um líder para libertar o seu povo, e esse juiz então era usado por Deus para libertar o povo. Mas é muito interessante você ler Juízes, porque o povo experimenta da ação sobrenatural de Deus e fica encantado, daqui a pouco vira as costas para Deus novamente. É o tempo todo assim o livro de Juízes. O povo está lá sofrendo e clama a Deus: ah, Deus, tem misericórdia de mim. Aí Deus vai, com mão forte, liberta o seu povo. Passa um tempo, está lá o povo de Deus virando as costas para Deus novamente. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência. Não somos assim também? Tem momentos que nós ficamos assim, encantados com Deus e vibramos, queremos fazer tudo. Passa um período, tá lá o povo de Deus virando as costas novamente. Se você ainda não leu o livro de Juízes, eu gostaria que você tirasse um tempo. São poucos capítulos. O chamado de Gideão está no capítulo 6. Deus chama esse homem para libertar o seu povo dos midianitas.
Gideão, irmãos, era um fazendeiro. O pai de Gideão, chamado Joás, ele tinha na sua casa um altar dedicado a outros deuses. Trazendo para os nossos dias é o seguinte, ele tinha um terreiro de macumba em casa. E Deus chama esse homem chamado Gideão. E é interessante que a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Todas as vezes que você ler na Bíblia assim, o anjo do Senhor, para um pouquinho, porque ali é algo especial. O anjo do Senhor, segundo os estudiosos, é o seguinte, é chamado teofania ou cristofania, é quando Cristo aparece no Antigo Testamento. Então guarda isso, todas as vezes que você lê na Bíblia, o anjo do Senhor, porque é algo especial, é alguma notícia muito importante que está trazendo. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor chega para Gideão e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. Ô irmãos, com todo respeito eu vou falar algo para vocês. Em uma linguagem bem familiar aqui da Quinta Igreja, o Gideão era um frouxo. Ele não era esse homem valente. Ele era um homem medroso. Mas para e pensa comigo. Quando o anjo diz assim, o Senhor é contigo, quem não fica valente? Até eu fico, cresço na briga. Então, Deus aqui não está sendo irônico com ele. Deus está dizendo, o Senhor é contigo. Ô homem valente, vamos lá? Gideão então, irmãos, porque era um camarada assim meio medroso, a resposta de Gideão a esse chamado é o seguinte, meu Senhor, se o Senhor é comigo, então por que nós passamos por esses problemas todos? Não é assim que você também pensa? Se Deus está comigo, por que eu estou passando por essas lutas todas? Não é assim que nós pensamos muitas vezes? E essa foi a resposta de Gideão ao chamado de Deus. Ô Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio isso tudo? Por que eu passo por isso? A Bíblia nunca disse que a nossa caminhada seria fácil. Se alguém prometeu para você que a caminhada é fácil, é mentira, é falso profeta. O que a Bíblia promete para nós é uma chegada segura. Caminhada fácil não. A Bíblia diz que o Senhor está conosco até no vale da sombra da morte. O Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Mas ele disse também, neste mundo tereis aflições. Nesse mundo nós vamos passar por aflições. Agora é interessante, irmãos, que mesmo Deus falando que era com Gideão, que a vitória era garantida, Gideão faz uns testes com Deus, ele pede a Deus para fazer uns testes. Primeiro ele coloca o teste do sacrifício, e Deus misericordiosamente, ele caminha com Gideão nesses testes. Depois ele faz um teste da lã. Se o Senhor é comigo mesmo, meu Deus, se a vitória é nossa mesmo, Deus já disse que era. Eu vou colocar então uma lã, e eu quero o seguinte, quando eu amanhecer, eu quero ver só a lã molhada e a terra em volta da lã sequinha. E Deus, irmãos, bondosamente fez isso. No outro dia, estava lá, a lã molhada e a terra seca. O nosso amado e querido Gideão, novamente chega para Deus e fala o seguinte, Deus, agora eu vou inverter. Se o Senhor está comigo mesmo, eu quero que a lã esteja seca e a terra molhada. E Deus misericordiosamente fez. Irmãos, preste atenção aqui que isso aqui é muito importante. Gideão não fez os testes por fé, mas por incredulidade. Deus já falou para ele, eu sou com você. A vitória já está garantida. Em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar Deus mandando você fazer esse tipo de teste com ele. Em nenhum lugar das Escrituras. O que Gideão fez foi fruto de incredulidade, não fruto de fé. Deus já falou, Gideão, eu sou contigo. Eu estou do seu lado. Mas como às vezes nós gostamos de um teste, nós gostamos de sentir um frio, nós gostamos de sentir um calor, a vontade nossa mesmo é que Deus abrisse as nuvens assim e falasse assim, é aqui que eu quero. Não é assim? É igual um garoto cristão que o médico falou para ele assim, cara, você precisa fazer dieta. E, puxa, a vida de dieta é tão difícil, né? E no caminho para casa, tinha uma padaria, e ele falou assim, Deus, é o seguinte, se em frente à padaria tiver uma vaga para o meu carro, é da vontade do Senhor que eu pare ali e como pelo menos umas 10 coxinhas. E
diz a história que ele, depois da 10ª volta procurando a vaga, ele encontrou uma vaga e falou: é da vontade de Deus. Irmãos, o caminho de Deus, da orientação de Deus para a nossa vida, é o que o Salmo 25:12 disse: ao homem que teme o Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher. É no temor do Senhor que nós entendemos a vontade de Deus. Deus disse a Gideão: eu sou contigo. E Gideão, irmãos, tinha um grande desafio, porque presta atenção o que Deus colocou diante de Gideão, não era fácil mesmo não. O exército de Deus tinha 32.000 soldados. Os midianitas, 135.000 soldados. São 103.000 soldados de diferença. Imagina isso, você com 32.000 soldados, lutar com um exército que tem 135.000 soldados. E sabe o que Deus fala? Tem muita gente do nosso lado, vamos diminuir isso aí. Aí você pensa assim, mas como assim, Deus? O outro lado tem 100.000 soldados a mais, só fala que tem muita gente do nosso lado? É isso mesmo, Deus falou: olha, Gideão, tem muita gente do meu lado. Abre aí rapidamente, continua com a sua Bíblia aberta, Juízes 7:2. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Olha só, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Olha o propósito de Deus. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Irmãos, isso aqui é muito especial. Sabe por quê? Deus conhece a tendência do meu e do seu coração. O que Deus está falando aqui, Gideão: olha, com esses 32.000 aí, vocês, se eu der a vitória, vocês vão falar: não, mas foi a nossa mão que fez isso. Deus conhece a tendência do nosso coração de ser como aquele garotinho que chegou para a mãe no final e falou assim: mãe, aqui eu trouxe o balde. Deus conhece essa tendência do nosso coração, e presta atenção em algo, irmãos, é que Deus age contra essa tendência do nosso coração. Ele sabe que nós temos uma tendência de confiar no nosso próprio braço, e Ele age contra isso. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Uma das pregações que mais me mexeu comigo ano passado foi quando o pastor Raimundo Montenegro esteve aqui. Não sei quem ouviu, ele falando sobre Abraão e Sara. A Sara era estéril, não podia ter filhos. Abraão já avançado em idade, e Deus só deu o filho para ele, sabe quando? Quando Sara parou de ovular. Porque aí é o seguinte: agora que não tem jeito mais, humanamente falando, agora sim, eles não poderiam ter dúvidas que foi Deus que fez. E Deus às vezes faz isso conosco. Porque Ele conhece a tendência do nosso coração, para não deixar dúvidas para o povo de Israel, que Ele é o Senhor dos exércitos. Então Ele diz: Gideão, tem muita gente, vamos diminuir esse número. Por isso que o tema da nossa mensagem é essa: o triunfo na fraqueza. Porque o povo de Deus precisa entender que o Deus de Israel é e sempre será o diferencial do povo de Deus. O povo de Deus não é forte, o povo de Deus é fraco, mas o povo de Deus tem um diferencial. Quem é esse? O que é esse diferencial? É o próprio Deus. É o Deus que está do nosso lado. É interessante quando Jesus escolheu os 12 apóstolos. Vocês já leram, vocês conhecem aqueles apóstolos. Eram os melhores que tinham na terra na época, não era? Não, olha o que a Bíblia diz: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens, presta atenção às características desses homens, iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia estado com eles. Jesus usou homens iletrados e incultos para mudar o mundo, para que ninguém se glorie diante dele. O próprio Paulo, que era letrado e culto, ele disse o seguinte: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas
do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença dele. É por isso que Deus disse para Gideão: 32 mil soldados é muito, não precisa disso tudo. Para que isso tudo? Alguém já disse que diante dos problemas você precisa dizer para os problemas o tamanho do seu Deus. Os problemas precisam saber quem é o Deus que você serve. A igreja do Senhor Jesus, ela não continua de pé até hoje, não é porque tem pastores feras, não, é porque Ele é o dono da igreja. E ela vai continuar de pé até o último dia, até o final. Então, versículo 3, olha aí, Deus fala para Gideão: é muita gente, não precisa disso tudo. Olha só o que diz o texto, continua o texto. Apregou-a, pois, ao ouvido do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram, sabe quantos? Gente do céu, de 32 mil soldados, 22 mil abandonaram na hora, na oportunidade, falaram, na oportunidade que Gideão falou assim: gente, os medrosos, é agora, hein? 22 mil homens saíram correndo. Agora presta atenção, são 10 mil soldados contra 135 mil. 10%. 10%. E sabe o que Deus faz? Ainda tem muita gente, Gideão. O que Deus quer fazer, gente? Imagina você sendo no lugar de Gideão. O exército inimigo tem 100 mil soldados a mais. E Deus fala: tem muito do seu lado. Tira, cai para 10 mil. E Deus fala assim: ainda tem muita gente. A revista Exame, de setembro de 2016, aponta os Estados Unidos como a maior potência militar do mundo. Mão de obra disponível: 145 milhões de pessoas, o exército dos Estados Unidos. Mas preste atenção em algo. O Salmo 46, versículo 11, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei se você já parou para pensar sobre esse texto. O Senhor dos exércitos está conosco. Presta atenção, ele não está dizendo assim: o Senhor do exército de Israel está conosco. Não, ele está dizendo o seguinte: o Senhor dos exércitos, de todos os exércitos, está conosco, inclusive do exército dos Estados Unidos, ele está conosco. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis está conosco. E é por isso que Deus diz para Gideão: tem muita gente, não precisa disso tudo. Eu estou do lado de vocês, é gente demais aí. E aí vem o outro momento, versículo 4, olha aí. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz descer as águas ali e tu os provarei. Aquele de quem eu disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Gideão, leva esses 10 mil homens agora para tomar água. Que teste, hein? Quem ajoelhar e lamber a água, você separa. Quem pegar a água com a mão e trazer na boca, você separa. Irmãos, 9.700 ajoelharam. Aí Deus falou assim: separa esses. 300 pegaram a água com a mão e beberam. E Deus falou assim: é com esses 300 que eu vou livrar vocês. Gente, o que é isso? 300 homens contra 100 e poucos mil? É isso mesmo que Deus está falando. E Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, para você ter certeza, que você é um camarada que gosta muito de confirmação, né? Mas para você ter certeza que eu vou livrar você, com esses 300 homens, chama aí o seu ajudante, o Pura, dá um pulo lá no arraial do inimigo e escuta uma conversa lá.
O Gideão chama o seu auxiliar. Quando chega próximo ao arraial, um amigo está contando para o outro: rapaz, eu estou perturbado, eu tive um sonho. E como que foi esse sonho que você teve? Olha, eu vi um pão de cevada que vinha rolando para dentro do acampamento dos midianitas e atingiu a tenda do comandante, com tanta força que ela tombou e desmontou. Aí o amigo falou assim: rapaz, esse sonho não é outra coisa. Sabe o que é isso? É a espada de Gideão. Deus entregou o nosso povo, entregou os midianitas nas mãos de Gideão. O Gideão, que é um medroso danado, ouviu aquilo e falou: meu Deus do céu. Ele adorou naquela hora e voltou correndo para o arraial e disse assim: gente, é hoje. Deus entregou mesmo. A vitória é nossa e é do povo de Deus. Tem uma música assim, não tem? E aí, é engraçado, irmãos, que esses 300 homens não lutaram. Não lutaram. O que Deus mandou? Qual foi a orientação de Deus? Gideão, divide em 3 grupos de 100. Cada um leva trombetas, jarros e tochas de fogo na mão. E aí Gideão chega para aquele povo e dá uma orientação: gente, ó, nós vamos chegar lá assim, nós vamos dividir, e quando eu der a ordem, vocês me acompanham. E quando falar a espada para o Senhor e a espada para o Gideão, vocês falam também. Quebra lá o jarro, levanta a tocha, toca a trombeta. E assim foi. Chegou na hora, Gideão deu a ordem, eles obedeceram. De madrugada, o povo levantou, olhou para a montanha e viu aquele monte de tochas acesas. Agora, leia comigo aí, versículo 22. Capítulo 7, versículo 22. Ao soar, leia comigo, vamos ler juntos. Ao soar das 300 trombetas, o que aconteceu? O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Irmãos, o povo de Deus não fez nada, não brigou com ninguém, só obedeceu aquelas orientações ali, ó: toque a trombeta, levante as tochas. Deus confundiu o exército inimigo, todo mundo acordou de madrugada, escuro, lá no alto do monte, tochas acesas, começou a matar um ou outro. O povo de Deus apenas assistiu. Vocês estão entendendo isso? Vocês entenderam quem é o nosso Deus? O que luta as nossas batalhas? O Deus que é conosco? O Senhor dos exércitos. O que nós podemos aprender desse texto nessa noite, irmãos? O que nós podemos aprender? Assim como essa trombeta foi tocada e Deus garantiu a vitória ao seu povo, um dia nós vamos escutar o som de uma trombeta também. E Ele vai voltar, o Senhor Jesus, para nos buscar. Ao som de uma trombeta, diz a Bíblia. Que dia glorioso será para nós? Será o grande triunfo dos fracos. Porque a salvação é para os fracos, não sei se vocês sabem disso. Porque somente os fracos é que reconhecem que precisam de um Salvador. Os fortes não, eles não precisam. É interessante que todos os juízes e todos os reis falharam em Israel. Mas a Bíblia apresenta para nós um Salvador perfeito, um líder perfeito, um libertador perfeito. E a Bíblia diz assim para mim e para você: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se vanglorie. A salvação, ela é do Senhor. A própria fé é um dom de Deus. Nós temos um libertador que fez tudo por nós. A pergunta que eu quero fazer nessa primeira aplicação é: Ele já é o seu Salvador? Ele já é o Senhor da sua vida? Um dia a trombeta irá tocar, e é Jesus voltando. Para muitos vai ser um som de terror,
porque aquele som significa o fim, acabou. E para você? Aqui nesse texto foi festa para o povo de Deus, porque Deus confundiu o inimigo. A segunda aplicação que eu quero fazer para nós nessa noite, irmãos, é a seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus conhece as tendências do nosso coração. Preste bem atenção nisso, e Deus não fecha os olhos para isso. Ninguém do povo de Deus foi para casa falando o seguinte: mas Gideão, eu também fui esperto demais. Não, eles assistiram a vitória, foram para casa vibrando. Agora presta atenção em algo, irmãos. Ou nós cantamos grandioso és tu olhando para o céu, ou nós cantamos grandioso és tu olhando para o espelho. E a tendência do nosso coração é cantar grandioso és tu olhando para o espelho, olhando a nossa imagem no espelho e cantando grandioso és tu mesmo. Bruno, você é fera mesmo. E eu quero dizer para você que Deus, Ele resiste a isso. Deus resiste à soberba do nosso coração. Ele não divide a glória dele com ninguém. E o povo de Deus precisa entender isso. Por isso ele vira para Gideão e diz assim: Gideão, não precisa desse monte de gente não, gente. É muita gente. Se esse povo que está aí, se eu der vitória para eles, com esse montão aí, eles vão falar depois, mas também fomos nós. Ô irmãos, quantas vezes nós agimos como aquela criança? Não temos força para levantar o balde nem carregar. Deus faz por nós. E no final nós falamos assim: fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Terceira aplicação que eu queria fazer. Precisamos aprender a confiar em Deus e não em números. Os números são uma tentação na nossa vida. Pode ser o número da conta bancária que está lotada lá de milhares e milhares de reais, e você colocar a sua confiança naquele dinheiro. No número de amigos influentes que nós temos. Eu preciso de uma situação, mas eu tenho assim vários amigos que podem me ajudar, porque eles têm um poder de influência muito grande naquilo que eu preciso. Os números podem ser uma tentação na nossa vida, e nós, como povo de Deus, precisamos aprender a confiar em Deus. Os números podem até impressionar os homens, mas não impressiona Deus. O povo de Deus, ele precisa aprender a confiar somente em Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele explica: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas que nós necessitamos? Mas quantas vezes nós confiamos em homens, diante de alguma situação que nós estamos passando? Eu coloco a minha esperança em homens. Eu tenho falado isso aqui na igreja e vou continuar falando, irmãos. Momento de política é um momento de tentação, porque nós achamos que aquele que ganhar vai ser o Redentor nosso. Esquece isso. O nosso Redentor, que é Rei dos Reis, não é candidato a cargo nenhum. A nossa esperança está nele. Isso não quer dizer que você não tem que escolher o melhor candidato. Mas não coloque a sua esperança em homens. A nossa esperança está no braço do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu e você somos fracos e incapazes. Mas o nosso Deus é todo-poderoso, forte, guerreiro. E como é bom reconhecer as nossas fraquezas diante de um Deus todo-poderoso. Como é bom derramar o nosso coração diante dele.
Como é bom falar, Deus, eu sou fraco mesmo. Eu sou muito fraco mesmo, Deus. Alguém disse que orar é para os fracos. Mas é para os fracos mesmo. Os fortes não oram. Porque eles acham que não precisam. Sabe por que eu e você oramos pouco? Já entenderam, né? Porque nós achamos que somos fortes. Quantas vezes, diante de algumas situações, nós fazemos de tudo depois, nós assim, agora eu vou entregar para Deus. Porque agora é só Deus que pode fazer. Não, é Deus desde o início. Desde o início sempre foi Deus. Mas nós achamos assim, não vou incomodar Deus agora, não, primeiro eu vou tentar fazer tudo o que eu posso. Queridos irmãos, o triunfo nosso é na fraqueza, é quando nós reconhecemos que somos fracos. E quando nós reconhecemos que somos fracos, nós buscamos força em algo fora de nós. Não é buscar força interior, como alguns dizem, mas é conectar a nossa fraqueza, a fraqueza humana, com o Deus Todo-Poderoso, e fazemos isso em oração, suplicando a graça e a misericórdia do Senhor, o fortalecimento espiritual. E eu queria te convidar a fazer isso nessa hora. Se você quiser e pudesse colocar de pé, vamos orar ao Senhor.